Hoje é dia 29 de agosto de 2024 e, infelizmente, a guerra segue no Oriente Médio, e os dias que a gente está vivendo são de enorme importância para o nosso futuro, para o futuro do Oriente Médio, para o futuro da questão palestina. Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente, falando sobre a relação do Brasil com a questão palestina, como fica o Brasil, qual deveria ser a posição do Brasil, qual tem sido essa posição, combinando essa discussão sobre o Brasil com uma questão, me parece, fundamental, que por baixo, por trás de todo esse processo da guerra, nós estamos assistindo a uma transformação assustadora, eu diria, da sociedade internacional. Nós estamos vivendo um desacreditar total, né, na sociedade internacional. Então, eu queria combinar essas duas coisas na fala de hoje, mas eu queria fazer isso também de um jeito diferente. Quem acompanha o meu canal no WhatsApp, depois eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acompanharem o canal, para vocês seguirem. Sabem que há alguns dias foi publicado um novo número da revista do SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um número especial cuidando da relação do Brasil, dos impactos para o Brasil da guerra em Gaza, né, ou da guerra na Palestina, se vocês quiserem. E esse número conta com um artigo meu, que, portanto, eu coloquei lá um link, tanto para a revista como um todo, quanto para o meu artigo específico. Mas, para quem não pode ler, não tem essa mesma facilidade, não gosta de textos um pouco mais longos e tal, eu vou basicamente contar para vocês esse texto, lendo basicamente o texto. Aqui e ali apenas eu vou, talvez, passar por uma linguagem mais oral, menos formal, né, que é a linguagem da escrita, e talvez aqui e ali também fazendo um comentário. Vamos fazer a experiência juntos. Se vocês não gostarem, vocês me avisam nos comentários, e aí eu prometo não repetir. Se vocês acharem que é útil, de vez em quando eu poderei fazer o mesmo. A gente terá, portanto, falas um pouco mais estruturadas, menos improvisadas, porque eu estarei trabalhando a partir de um texto. O texto que eu escrevi e que foi publicado ali na revista se chama O Fim de uma Ilusão, perdão, O Fim de uma Ficção. Então, é isso que eu vou contar para vocês. Vou lendo o texto e aqui e ali fazendo uma observação. Então, eu digo isso: a guerra em Gaza, que se iniciou a partir do dia 7 de outubro de 2023, desvelou uma ficção em que muitos fingiam acreditar. Então, assim, eu realmente acredito, e aqui eu estou já comentando, que algo enorme aconteceu a partir da guerra, esta última guerra de Gaza. Eu acho que talvez nunca antes, com tanta segurança, com tanta certeza, nós percebemos. Eu já tinha isso incorporado há muito tempo, mas a gente percebeu que realmente era uma coisa sem esperança. Era o que a sociedade internacional nos prometia, era uma ficção, basicamente. Então, eu digo aqui que se desvelou uma ficção em que muitos fingiam acreditar. Eu acho que muita gente sabia que não ia dar e que, mesmo assim, fazia de conta. Então, se havia quem nela acreditasse de verdade, tratava-se de observadores mal informados. A maior parte do público, e isso é natural,
menos informada, né, sobre isso. A ficção que se tem em mente é a de que se caminhava para uma solução de dois estados na região da Palestina histórica e, mais especificamente, de que o que se costuma chamar de comunidade internacional, entre aspas, trabalhava com vistas à consecução do projeto de dois estados. Ou seja, de que nós estávamos a caminho, né, de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel e de que, de fato, a comunidade internacional estava trabalhando para isso. Para muitos, o caráter ficcional da proposta e do projeto perdura já desde os primeiros momentos, quando se concebeu o projeto de um lar para o povo judeu na Palestina, em que se obteve o apoio da potência britânica, em que se incorporou a ideia no mandato da Sociedade das Nações. Então, aqui eu quero dizer que, desde o começo da ideia de um lar para os judeus na Palestina histórica, ou seja, desde o final do século XIX, quando essa ideia surge no movimento sionista, e depois, quando o Reino Unido expressa o seu apoio à ideia naquela famosa Carta de Balfour, e depois, quando termina a Primeira Guerra Mundial e se cria uma organização que é a predecessora da ONU, que na época se chamava Liga das Nações ou Sociedade das Nações, nesse momento criou-se um sistema chamado de mandato, em que os países assim ditos civilizados cuidariam de alguns territórios, preparando esses territórios para eles se autogovernarem, serem autossuficientes e virarem, portanto, territórios soberanos e autônomos. Um desses mandatos estabeleceu-se para a Palestina e, nesse mandato, incorporou-se a ideia de que ali se poderia instalar um lar para o povo judeu. E eu estou dizendo, portanto, que desde o comecinho dessa história havia uma ficção de que nós caminharíamos ali para dois estados e que o resto era, digamos, conversa fiada. Então, aqui eu digo alguns outros, né, não esses que sabem que ou pensavam que era uma ilusão desde o começo. Outros podem ter percebido a ilusão alguns podem ter percebido a ilusão que era vendida desde a sua incepção, desde o seu momento originário, digamos. Aqui eu brinco com o fato de que essa é uma palavra que, em princípio, não existe em português, mas que, mesmo assim, eu quis usá-la pelo sentido que ela carrega em outras línguas. E outros podem ter enxergado o fato retrospectivamente, quer dizer, viveram muito tempo acreditando na ficção e, de repente, eles percebem que sempre foi uma ilusão. De todo modo, quem pôde observar os eventos na Palestina nos anos que se seguiram aos acordos de Oslo de 1993, esses daí não poderiam ter entrado no novo século, ou seja, no século XXI, ainda acreditando genuinamente nas possibilidades de sucesso do projeto de dois estados e nas intenções dos atores relevantes, especialmente Israel e Estados Unidos, de levar a bom termo tal projeto. Então, o que eu quero dizer aqui é que, depois de Oslo, depois dos anos 90, não dava mais para entrar nos anos 2000, ainda acreditando na boa-fé desses atores e na substância verdadeira, digamos, do próprio projeto. O sinal mais evidente, não só de uma falta de disposição para com a ideia dos dois estados, mas de uma intenção de tornar a execução da ideia algo impossível, estava e continua a estar na expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém e no seu entorno.
Então, não dá para acreditar que, por exemplo, desde 2005, quando os israelenses saem de Gaza, que eles tenham aumentado o número de assentados, o número de colonos na Cisjordânia em pelo menos 700 mil, ou seja, nós passamos de 200 mil para algo em torno de 900 mil. Não dá para você acreditar que quem estava fazendo isso com o apoio dos Estados Unidos tivesse realmente a intenção de depois abandonar o território que deveria ser o território no qual se instalaria a Palestina. Então, apropriar-se do território sobre o qual se instalaria o Estado palestino, na visão dos que consideram que ainda não existe tal Estado, ou sobre o qual já estaria instalado esse Estado, sob a perspectiva dos quase 150 países que reconhecem a Palestina, não é exatamente o comportamento de quem acredita na ideia de dois Estados e pretende vê-la realizada. Não há necessidade, para os propósitos do que se argumenta aqui, de detalhar todos os elementos confirmadores da intenção israelense de tomar para si o território por meio dos assentamentos sempre em expansão. Esses pontos, né, ou esses argumentos, ou esses elementos, seriam encontrados em abundância nos discursos dos agentes políticos e governantes e em documentos por eles produzidos. Ou seja, se a gente quisesse buscar esses elementos, bastava escutar, gravar, ler o que dizem os governantes israelenses e muitas vezes até mesmo o que dizem os americanos. Enquanto era finalizado este texto, a Corte Internacional de Justiça, 20 anos e 10 dias depois de ter emitido o parecer consultivo sobre a edificação de um muro por Israel nos territórios palestinos ocupados, emitiu um novo parecer consultivo declarando ilegal a ocupação desses mesmos territórios, declarando ilegais os assentamentos, afirmando a obrigação de Israel de dar fim à ocupação e de desmantelar os assentamentos. Declarou também que Israel tem a obrigação de reparar os danos causados aos palestinos. Finalmente, declarou que todos os demais estados do mundo e as organizações internacionais têm a obrigação de não reconhecer os efeitos da ocupação e de não prestar ajuda a Israel. Isso daqui é muito importante porque, em 2004, a Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal mais importante do direito internacional, um dos principais órgãos da ONU, tinha sido provocada pela Assembleia Geral da ONU, que é o conjunto de todos os estados do mundo que fazem parte da ONU, praticamente todos os estados do mundo, ponto, 193 hoje, tinha sido provocada e ela deu um parecer dizendo que o muro que Israel estava construindo, aquele muro que vocês veem em muitas fotos e filmes, ele, na verdade, representava uma tentativa por parte de Israel de adquirir território de modo ilegal, pela força, e que ele era ilegal e que tinha que ser desmantelado, tinha que ser desfeito. Claro que Israel tomou algumas pequenas medidas, mas ele seguiu com o seu projeto. Então, novamente, a Assembleia Geral agora provocou a Corte, e a Corte deu um novo parecer, dizendo basicamente tudo isso que eu citei para vocês, ou seja, concluindo que não há a menor dúvida, do ponto de vista do direito internacional, sobre a ilegalidade de tudo que Israel faz ao ocupar a Cisjordânia, Jerusalém, ao bloquear Gaza, ao criar os assentamentos, e que não só tudo isso é ilegal, como o resto do mundo tem uma obrigação de não permitir que Israel faça o que está fazendo. Isso eu não estou nem falando da guerra, estamos falando só da ocupação dos assentamentos e da tomada das terras. Ora, um dia antes da emissão desse novo parecer, o parlamento israelense aprovou, por grande maioria,
uma resolução recusando a possibilidade de um dia permitir a existência de um Estado palestino. Ou seja, sabendo que o parecer sairia da corte, seria emitido pela corte e que ele seria, na sua linguagem, pelo menos devastador em relação a Israel, Israel não se fez de rogado e foram lá e se anteciparam e disseram: é isso mesmo, a gente não tem a menor intenção de permitir que haja um Estado palestino aqui. Ou seja, como é fato, e eu disse antes, 155 estados já reconhecem o Estado da Palestina, ainda que ele esteja sob ocupação hoje. O que Israel está dizendo é que não só eles não reconhecem, como eles não pretendem deixar que ali exista uma Palestina. Em outras palavras, eles pretendem ficar com o território e expulsar a maior parte dos palestinos de todo esse território. O nosso argumento central se vê assim confirmado. A corte diz o que diz do direito, Israel antecipa-se e diz que não pretende dar ouvidos ao direito. A tomada do território e a expansão dos espaços de presença exclusiva de colonos judeus se combinam com o esforço permanente de expulsão dos palestinos da Cisjordânia e da região de Jerusalém. Em Gaza, o esforço de expulsão se fazia pelo bloqueio total até a presente guerra, durante a qual se passou o exercício de tomar por alvo a população civil. Dessa população, ao menos 2% já foram mortos, agora são mais, como mecanismo de pressão auxiliar no convite aos palestinos para que abandonem a sua terra e partam em direção aos países vizinhos. Também sobre esse esforço, de expulsão, não se pode ter muita dúvida. O discurso oficial dos governantes israelenses, durante ao menos 2 décadas, expressa a persecução do projeto Grande Israel e Estado judeu, ou seja, de um par de expressões que eles querem ver unidas, o par Grande Israel, Estado judeu. Ou seja, da anexação dos territórios palestinos, além de outros, porque eles também têm, e isso eles têm dito hoje com bastante clareza, têm ambições na Síria, têm ambições no Líbano, na Jordânia, além de outros, a exemplo do que se fez com as colinas de Golã, na Síria, com um direito à autodeterminação que é reservado exclusivamente para os judeus. Isso eles já colocaram na lei fundamental, que é o equivalente à Constituição israelense. E antes de ter se revelado expressamente nos discursos, se fazia ver claramente nos comportamentos, ou seja, essa intenção, esse esforço de expulsar os palestinos não deixa muita dúvida. Enquanto a expulsão dos palestinos dos territórios ocupados não se completa, Israel estabeleceu um sistema de segregação em todos os espaços sob o seu domínio militar, político e jurídico, e em relação aos palestinos, onde quer que estejam. Esse sistema de segregação foi reconhecido por instituições de direitos humanos israelenses, mas também internacionais, que finalmente disseram que havia ali um sistema de apartheid, que é um sistema de segregação racial ou étnica. A realidade da existência concreta de um tal sistema e seu funcionamento já não pode ser posta em dúvida. E isso não se deve a uma repentina descoberta de verdades antes desconhecidas. Na verdade, essas verdades já eram conhecidas, faltava dizer. A verdade é que a violência que se liberou contra os palestinos ao longo desta guerra atual fez com que se tornasse possível falar de algo que todos conheciam, mas diziam não ver. Estou falando de todos aqui no Ocidente, portanto, isso inclui governos, imprensa,
inteligência, né, os intelectuais, os acadêmicos, etc. Ainda que um dia o processo de expulsão dos palestinos se dê por terminado, ou seja, quando tenham restado apenas aqueles que não ponham em risco a superioridade demográfica dos judeus, a minoria que permanecer continuará a viver sob o sistema de segregação. Ou seja, há um sistema de segregação hoje. Se eles conseguirem expulsar os palestinos, os que restarem continuarão a viver sob a segregação. Pois bem, assim se resume a postura e o comportamento de Israel. Já sobre o único outro ator relevante, segundo nos mostra a experiência e a observação do que se costuma chamar de sistema internacional, os Estados Unidos da América, não é preciso dizer muito mais do que o que segue. O seu apoio a Israel é ilimitado e incondicional. Aliás, nós estamos vendo isto hoje de um modo muito mais explícito, muito mais claro do que em qualquer outro momento, porque vejam vocês que, mesmo enquanto Israel comete o seu genocídio na Palestina, e mesmo enquanto todos os dias fluem para fora de Gaza as cenas terríveis do sofrimento, os Estados Unidos estão lá ao seu lado, levaram suas armadas marítimas, seus porta-aviões, para proteger Israel, enquanto Israel comete esses crimes, se vocês quiserem. Se, por acaso, os Estados Unidos tiverem uma visão divergente daquilo que Israel vem implementando, a história nos mostra que ou não quiseram ou não puderam fazer valer essa divergência. Ou seja, ao final, mesmo em política americana, ainda que haja alguém ali que queira discordar de Israel, nunca houve suficiente poder para fazer valer esta discordância. Acaba vigindo, portanto, o que quer Israel. Em algumas raras circunstâncias, um ou outro presidente estadunidense pareceu disposto a exercer uma pressão mais relevante sobre os governos israelenses, especialmente em relação aos assentamentos, mas sempre saíram derrotados. Então, aqui e ali, talvez um presidente ou outro tenha falado em, pelo menos, parar os assentamentos, parar de expandir os assentamentos, diminuir, acho que nunca foi o caso, mas essa era uma preocupação que os americanos tinham para que os americanos mesmo continuassem a gozar de alguma credibilidade com os demais atores internacionais, mas mesmo isso eles nunca conseguiram impor a Israel. Há uma evidente dinâmica que regula as relações entre os dois países e que impede os Estados Unidos de limitarem seu apoio a Israel. A resultante é que Israel pode sempre contar com a maior potência do mundo e seu patrocínio ilimitado enquanto trabalha para implementar a sua visão de Estado único exclusivamente judeu. Além desse apoio incondicional dos Estados Unidos, Israel recebia e recebe ainda a ajuda, a solidariedade, o suporte político e econômico de vários outros países, secundários, mas importantes. Secundários, eu quero dizer, em relação aos Estados Unidos. Tá? Muitas vezes, tudo isso é também oferecido incondicionalmente. Falo aqui, sobretudo, dos europeus, de vários dos europeus. De modo geral, esta cobertura, essa proteção oferecida pelos Estados Unidos e seus aliados a Israel se manteve inteira, mesmo diante do teste radical a que foi submetida por esta guerra agora em andamento e pelo comportamento de Israel. Em outras palavras, o Ocidente coletivo, essa é uma expressão que tem circulado bastante para se referir aos Estados Unidos e seus aliados como Ocidente coletivo,
porque, na verdade, há vários países que não são do Ocidente, mas a gente os coloca no Ocidente porque eles são justamente aliados dos Estados Unidos. O Ocidente coletivo se manteve firme em seu apoio a Israel, a despeito do fim inconteste da ficção dos dois Estados. Ou seja, e a despeito de terem sido revelados a segregação étnica e os esforços para garantir a superioridade demográfica judaica em relação aos palestinos. Depois, portanto, que a mágica da invisibilidade perdeu o seu efeito. Ou seja, esse pessoal se manteve firme no apoio de Israel, e isso é fenomenalmente importante, e é anunciador, na verdade, de um mundo que vem por aí, que a gente não sabe de onde vai tirar a credibilidade para ele, né? Que é que esses estados mantiveram-se firmes no apoio, mesmo durante esse tempo passado, em que a gente já sabia que Israel estava expulsando os palestinos, que Israel não tinha a intenção de entregar territórios, a intenção, portanto, de permitir a instalação de um Estado palestino autônomo, né? Possível de sobreviver, passível de sobreviver. Então, mesmo depois que essa guerra agora se deu e que basicamente explodiu essa coisa que todos sabiam, mas ninguém falava, revelou ao mundo, né, à opinião pública, ficou difícil não ver mais, né? Esse rei nu aí que ninguém queria nomear, né? Mesmo depois de tudo isso, o apoio continuou firme, e isso é muito, muito preocupante para o nosso futuro. A guerra, sobre cujos excessos há largo consenso entre organizações internacionais de direitos humanos e de direito humanitário, o fim da ficção, a emergência das verdades sobre a expulsão gradual da população, sobre o sistema de segregação étnica e a continuidade do alinhamento ocidental com Israel, tudo isso impõe uma crise de credibilidade do Ocidente, autodeclarado liberal e democrático, defensor dos direitos humanos. A mentira agora se revelou de um modo tão forte que eu, pelo menos, posso dizer a vocês que, mesmo que a primazia do Ocidente continue pelo resto da minha vida, eu nunca serei levado a acreditar novamente nos discursos do bom direito internacional do Ocidente. A profundidade dessa crise de credibilidade talvez não tenha sido percebida inteiramente, e seus desdobramentos estão ainda por se revelar. Todos os demais países, entre eles o Brasil, e aqui entramos no Brasil, precisam agora desenhar um curso de ação que leve em conta o que nos foi revelado pela guerra. Tal curso dependerá, é claro, dos objetivos de política externa que se queira perseguir, mas ela passa antes pela avaliação da postura do país no tempo anterior aos eventos que revelaram uma nova realidade e o fim de uma ficção antiga. Ou seja, os países precisam pensar no que estavam fazendo até agora. O ponto de partida é inescapável se quisermos analisar ou discutir a posição brasileira e as opções que o país pode vir a fazer a partir de agora. É este. Esse é o ponto de partida. O Brasil se posiciona histórica e consistentemente em favor do projeto dos dois Estados. Então, isso é a posição oficial brasileira. E eu acho que o Brasil até acredita nisso, né? Então, teve papel relevante na aprovação do plano de partilha lá em 1948, 47, na Assembleia Geral da ONU. E desde que se constituiu uma espécie de consenso internacional sobre a legitimidade e a legalidade da solução dos dois Estados,
em que a Palestina cobriria agora, pelo menos, depois da Guerra de 67, a faixa de Gaza, e teria a Cisjordânia, né, a faixa de Gaza, e teria por capital a porção oriental de Jerusalém, o Brasil abraçou essa solução e insistiu em que era a única possível. Pode, é claro, haver alguma distância entre as posições oficiais do Estado brasileiro e aquilo que seriam as convicções de seus governantes. Quer dizer, tem uma coisa que é a posição do Brasil e tem aquilo em que acreditam os presidentes, os governantes, os governos diversos. Quer ao longo do tempo, né? Quer em momentos específicos. Assim, por exemplo, quando o Brasil votou pela aprovação do Plano de Partilha de 1947, ele pode tê-lo feito por acreditar que aquela era a solução legítima, ou seja, porque ele achava que era justo, ou porque ele considerava que a distribuição do poder no mundo, à época, e os interesses e possibilidades do Brasil comandavam tal escolha, portanto, não tinha a ver necessariamente com justiça, certo? Mas sim com a condição do mundo, a distribuição de poder. O cálculo estratégico podia convergir ou não com as convicções profundas, se é que a gente tinha tais convicções. Do mesmo modo, a adesão à ideia de legitimidade da solução de dois estados, em que a Palestina ocuparia apenas os territórios ocupados por Israel durante a guerra de 1967, ou seja, menos da metade do que lhe caberia no Acordo de Partilha de 1947, pode ser uma combinação de convicção e de cálculo interessado por parte do Brasil, sendo que tanto a convicção quanto o cálculo podem ser influenciados por uma leitura do que seria possível alcançar. Porque às vezes você faz um cálculo, você às vezes acha que tem algo que é justo, e ao mesmo tempo você pode sentir, é possível ou não é possível? Pode acontecer, não vai acontecer, ainda que você continue a defender aquilo que você sabe que não pode acontecer. Tudo isso precisa ser levado em conta. Então, resumindo, podemos perguntar: o Brasil considera de fato, ou seja, seus governantes sustentaram ao longo do tempo uma convicção genuína de que a solução legítima, justa e legal é a solução dos dois Estados? Quer dizer, é isso mesmo que o Brasil pensa? Tem essa convicção? Ele acha mesmo que isso é o justo? O Brasil considera que era parte de sua estratégia de poder e de proteção de seus interesses apoiar a ideia de dois Estados? O Brasil acredita, de fato, que a única solução possível era e é a de dois Estados, independentemente do que seria legítimo, justo e legal, e talvez independentemente do que seria seu interesse estratégico. Então, onde é que está o Brasil? No que o Brasil acredita? Tem essas três possibilidades. A gente pode defender os dois Estados, que eu acho que é justo, a gente pode ter defendido e continuar a defender, porque a gente acha que é o que é interessante para a gente, interessante no sentido de que é a posição correta a ter para estar bem com os demais, para poder proteger seus interesses. E será que a gente está defendendo isso simplesmente porque a gente acha que é a única coisa que funcionaria ou que daria para fazer? Ou seja, no fundo, essa pergunta quer dizer, talvez o Brasil acreditasse que o mais justo seria um único Estado, mas talvez acreditasse que também não era possível ter um único Estado. Então, considerando que partimos da conclusão de que não só a solução dos dois Estados é hoje uma impossibilidade, então eu parto desta conclusão e eu digo para vocês que, se vocês continuam a acreditar nos dois Estados, convido vocês firmemente a reconsiderarem, porque ela já não era possível e agora é menos ainda. Então, de que hoje é uma impossibilidade, mas de que a própria ideia sempre foi
ou, na melhor das hipóteses, revelou-se nas últimas décadas uma ficção, é preciso fazer as perguntas acima à luz desta conclusão. Então, uma vez que agora sabemos que essa solução dos dois Estados é impossível, de que durante a maior parte da história, ou pelo menos nas últimas décadas, ela era uma ficção que nos era vendida pelos atores relevantes, então agora nós precisamos decidir o futuro à luz disto que nós sabemos. Os diversos governos brasileiros, à exceção daquele do presidente Bolsonaro, sabiam ou se deram conta em algum momento que estavam apoiando uma ficção, ou seja, um projeto que atores fundamentais, um dos diretos interessados e várias das maiores potências mundiais não pretendiam ver realizados? Isso é uma pergunta. Então, será que os diversos governos brasileiros, à exceção do Bolsonaro, sabiam ou se deram conta que era uma ficção, já que nem Israel queria os dois Estados e nem as maiores potências do mundo estavam prontas a vingar esse projeto? Será que o Brasil sabia? Por que eu digo a exceção do Bolsonaro? Bolsonaro, primeiro, não sei se ele pensava no assunto, e segundo, ele tinha um apoio incondicional a Israel, então, para ele mesmo seria um apoiador do grande Israel, do Estado judeu e assim por diante. Se sabíamos, portanto, se os governos brasileiros sabiam, cabe perguntar se as decisões tomadas por esses governos, no sentido de continuar a apoiar a solução dos dois Estados como sendo legítima, justa, legal e possível, eram as melhores do ponto de vista da nossa estratégia de política externa. Essa é uma pergunta válida. Se você já sabe que não vai rolar, por que exatamente você continua a apoiar a ideia? Pode ser que para o interesse brasileiro a gente possa defender que era para defender isso mesmo, não tinha como defender outra coisa, apesar de sabermos que não ia rolar, tá? Mas é uma pergunta que nós precisamos saber, se sabia ou não, precisamos perguntar. Presumindo-se que se sabia da ficção e da impossibilidade, para não presumir uma inocência que seria quase ofensiva, porque, na verdade, eu, às vezes, penso, tendo tido muito contato com o Itamaraty, com diplomatas brasileiros, eu acho que não dá para aceitar a ideia de que eles eram tão inocentes que não perceberam que aquela impossibilidade, aquela ficção estavam reveladas já há um bom tempo. Mas, né, então eu não quero ofendê-los pensando que eles talvez não soubessem. Então, presumindo-se que sabia da ficção e da impossibilidade, continuarmos abraçados à ideia de que, de fato, se caminhava ou se tentava caminhar em direção aos dois Estados, apenas porque se considerava não haver alternativa, por se pensar que não haveria ganhos políticos decorrentes de se adotar uma postura mais realista, é uma atitude que pode ser questionada por falta de ambição e de autoconfiança. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é: se a gente realmente continua abraçado à ideia que a gente sabia que não ia vingar, mas simplesmente porque a gente achava que isso era o que a gente podia fazer, eu acho que, nesse caso, faltou ambição e faltou confiança ao Brasil, ao não reconhecer a verdade por trás da ficção e tentar lidar com ela já diretamente. E, mais grave do que uma possível falta de ambição do Brasil e um eventual complexo de inferioridade, que às vezes eu sinto que nós temos, se de fato os governos brasileiros eram sinceros em acreditar que a solução justa e legal era aquela dos dois Estados, ao não combaterem a ficção, ao agirem como se fosse possível, como se fosse realidade, ao fazer de conta que era possível, levaram o Brasil a abandonar uma bandeira central da sua política externa,
a da defesa do direito internacional e de suas instituições. Porque, já que nós sabíamos que não ia rolar, era preciso colocar isso ao ar livre, certo? Revelar isso ao mundo e dizer que estávamos sendo enganados, porque, enquanto vigia a ficção, um país como o Brasil, que defende o direito, defende as instituições internacionais, estava deixando que elas fossem gradualmente postas na obsolescência, na inutilidade e, basicamente, a serviço de um projeto que ia impossibilitar a existência de um dos dois Estados. Então, o nosso compromisso com a justiça estaria comprometido, nesse sentido de que nós teríamos falhado. Estaríamos, portanto, diante de duas falhas de política externa, uma estratégica e outra moral, se de fato acreditarmos no nosso próprio discurso. Ou seja, se nós de fato acreditamos que nós defendemos o direito às instituições, à justiça internacional, então nós teríamos falhado duas vezes, porque fizemos uma má política do ponto de vista do interesse e fizemos uma má política do ponto de vista geral. Isso é o passado. O que dizer do futuro? Considerando que agora a verdade se impôs a todos e que já não se pode ignorar ou fingir ignorar nem a ficção, nem a impossibilidade, nem os elementos constitutivos de uma e de outra coisa, a ocupação, o bloqueio, os assentamentos, a segregação, a gradual expulsão dos palestinos, como é que devemos direcionar a nossa política externa? Alguém, inclusive um governo brasileiro, presente ou futuro, pode argumentar que a impossibilidade não está dada, e que a solução de dois Estados ainda é a única possível e a única justa. Ou seja, eu estou dizendo com todas as minhas forças que a solução revelou-se impossível e fictícia, mas alguém pode discordar de mim, inclusive nos governos brasileiros. Ainda assim, à luz da verdade indiscutível de que Israel faz tudo o que pode para impedir que se concretize essa solução, e de que o faz com o total apoio dos Estados Unidos e outras potências ocidentais, à luz da guerra que toma por alvos civis e que confirma a intenção de interferir na balança demográfica no território integral da Palestina histórica, ou seja, tudo juntando Israel, Cisjordânia e Gaza, à luz da ocupação, dos assentamentos e da segregação, é preciso calibrar a nossa política externa para refletir a nossa crença na justiça e na factibilidade do projeto e a nossa capacidade de ler com precisão o cenário internacional. Em outras palavras, e simplificando, se os governos brasileiros, atuais ou futuros, continuam a acreditar que os dois Estados é a única solução e é a solução justa, então a gente precisa bancar esta opção, a gente precisa dizer ao mundo e fazer o que for necessário para fazer com que o mundo caminhe na direção daquilo que a gente acredita e não ficar ali simplesmente assistindo, fazendo de conta que acredita e fazendo de conta que apoia, quando, na verdade, sob o nosso nariz, estão fazendo o contrário daquilo que a gente acha que é justo. Então, isso é o significado desse último parágrafo. Agora já está claro, se não estava antes, que continuar a declarar, sem mais, o apoio aos dois Estados, recorrendo, vez ou outra, a uma declaração de disponibilidade para atuar como facilitador ou mediador entre as duas partes, vistas como estando a uma mesma distância, ou seja, se você olhar para Israel e para a Palestina como estando a uma mesma distância do Brasil, colocando os dois no mesmo lugar, inclusive moral e de justiça, certo? E dotadas de igual medida de poder, que é uma falsidade, né?
resulta, na melhor das hipóteses, em indiferença do Brasil. Talvez ainda em alguma inocência, se o Brasil for inocente a esse grau, né? E, na pior das hipóteses, em cumplicidade. Então, quando você fica lá assistindo e dizendo, olha, quando vocês quiserem, a gente pode servir como mediador e tal, considerando que os dois estão em mesmo lugar de poder, ou seja, ignorando o fato de que um é o ocupante, o outro é o ocupado, um é o expulsante, o outro é o expulsado, um é o segregador, o outro é o segregado. Então, ou a gente está sendo indiferente, com alguma dose de inocência, ou nós somos cúmplices. Uma cumplicidade que reforça a ideia de que as instituições estão funcionando e o processo está em andamento, enquanto, na verdade, é o direito à autodeterminação de um povo inteiro que está sendo eliminado à vista de todos. Tá? Então, não adianta a gente achar que o mundo está funcionando e que nós, um dia, apesar das dificuldades, chegaremos aos 2 estados, enquanto, na real, o que está acontecendo é um processo de limpeza étnica e de impedimento da autodeterminação dos palestinos. O mínimo que se pode esperar a partir deste momento histórico e do que ele revela, porque lembrem-se, o que é fundamental aqui é que Gaza, esta guerra de Gaza, este genocídio, o massacre dos palestinos de Gaza, veio revelar algo para nunca mais ser esquecido, certo? Algo que todos os poderes deste mundo, os poderes constituídos deste mundo, estavam jogando para baixo do tapete por décadas. Então, o mínimo que se pode esperar, a partir desse momento e do que ele revela, é uma postura de política externa brasileira que seja condizente com a continuidade do nosso apoio à ideia de 2 estados, ou seja, isso é o mínimo, que a gente continue a apoiar 2 estados, mas que a gente seja consistente nesse apoio e que, levando em conta o que agora se sabe, sem sombra de dúvida, a gente ajuste a postura em relação às partes que implodem essa possibilidade e que se afirme por ações e comportamento a nossa disposição para defendermos a solução que pensamos justa e aderente ao direito internacional, além de acreditarmos que ela é possível. Eu não acredito, mas se o Brasil acredita, ele precisa bancar isto. Tá? O que isso quer dizer? É preciso ajustar a nossa conduta em relação a Israel, é preciso ajustar a nossa conduta em relação aos Estados Unidos e em relação à Europa no que diz respeito a este assunto. Isso é o mínimo, tá? Mas aí eu digo, talvez seja legítimo esperar mais do que o mínimo. Creio não haver exagero em dizer que a guerra de Gaza, se não for em si mesma, enquanto evento singular, responsável pela transformação radical do modo como se apresenta a distribuição mundial de poder, é certamente o elo mais recente da cadeia de eventos que nos revelaram essa transformação. Basicamente, o que eu quero dizer aqui é que a distribuição de poder no mundo está se acelerando, está se redistribuindo aceleradamente esse poder, ou seja, os Estados Unidos estão em gradual perda de poder relativo, outros poderes estão emergindo e há espaços de vazio de poder que podem ser ocupados por quem tenha a ambição e a capacidade necessárias. Eu estou dizendo que a guerra de Gaza é, talvez, o sinal mais evidente dessa mudança, ainda que também ele seja um sinal da permanência do grande poder americano, né? Porque vocês percebem como todo mundo precisa ajustar o seu comportamento à consideração do poder americano no campo militar, especialmente. Então, a guerra de Gaza é um elo, talvez o último, a guerra da Ucrânia é um outro elo. Há outras várias coisas que estão levando a essa transformação. Então, eu quero anunciar aqui que o Brasil, nesse novo contexto, pode mais.
Então, em poucas palavras, o surpreendente sucesso do ataque empreendido pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. A incapacidade das Forças Armadas de Israel de alcançarem qualquer um dos objetivos declarados ou quaisquer outros que fossem significativos, fora a destruição total de Gaza e o massacre dos civis. Não há nada que Israel possa chamar como uma vitória sua. A incapacidade das mesmas Forças Armadas de conterem a ação da resistência islâmica libanesa, ou seja, do Hezbollah no Líbano, de responderem aos ataques do Iêmen e do Iraque, a necessidade que teve Israel de se valer da ajuda de vários países para tentar, sem sucesso, responder a um ataque iraniano. Eu estou me referindo aqui ao ataque de abril, quando o Irã respondeu ao ataque contra a embaixada na Síria. Agora, outros fatos estão por vir. Então, ele precisou, para responder a esse ataque, da ajuda de vários, e, mais importante, a patente limitação do poder dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros aliados israelenses para responderem a todos esses desafios, quanto mais para enfrentarem a escalada em direção a um conflito maior. Tudo isso nos apresenta um quadro, sem exageros, inimaginável no Ocidente antes daquele dia 7 de outubro. É claro que aqui há uma aposta, né, numa mudança da distribuição do poder, tá? Sempre em teste, em xeque, sempre em exame. Tá? E nós estamos vivendo esse exame a cada dia, desde o dia 7 e agora também desde da publicação do artigo, não há dúvida disso. Além disso, aquela névoa que parecia envolver o Estado de Israel e que só permitia que ele fosse visto como a única democracia no Oriente Médio, entre aspas, e o Davi também, entre aspas, que lutava contra o Golias circundante, se desfez. E a opinião pública no mundo parece ter visto uma outra realidade. E agora percebido a justiça fundamental da questão palestina, enquanto uma luta pela autodeterminação de um povo sobre seu território histórico. Mas não foi apenas Israel que se viu desnudado. Toda a construção retórica apresentada pelo Ocidente coletivo ao resto do mundo se desfez em uma montanha de palavras esvaziadas de sentido. Uma montanha retórica que caiu como uma montanha de papel, certo? Ou de cartas, né? Como ficam os direitos humanos, as liberdades, a democracia, se ninguém hesita em apoiar incondicionalmente uma guerra que ignora todas as normas do direito humanitário e é transmitida ao vivo para quem quiser ver? Ou seja, aqui realmente a coerência, a sinceridade, a hipocrisia do Ocidente foi totalmente desnudada. Ela continua misteriosamente, incrivelmente, fantasticamente a circular por aí. Ela está nos nossos jornais, nas nossas TVs, nos debates públicos, nas universidades, etc. E isso mostra, na verdade, o quanto há um poder relativo que sustenta essa hipocrisia toda. Mas eu digo, para quem quiser ver, não tem mais desculpa, sabe? Essa hipocrisia se revelou completamente, porque também quem quiser ver o genocídio não tem mais desculpa. Tá? Se somarmos tudo isso às lições que devem ou deveriam ter sido aprendidas com a guerra na Ucrânia, que, para que não haja engano sobre o que se quer dizer, porque aqui, claro, pode vir facilmente a acusação pró-Rússia ou pró-Putin ou o que seja. Também revelou, para quem quiser ver, ou para quem quis ver, os múltiplos pesos e medidas com que trabalham os Estados Unidos e seus aliados. E, mais importante,
que anunciou com clareza o novo mundo multipolar que começa a nascer. Esse novo mundo abre espaço para novas ambições de quem queira preencher os vazios e apresenta oportunidades para um país com a dimensão territorial e o potencial do Brasil. O que eu quero dizer com 2 pesos e 2 medidas? Antes de estourar a guerra em Gaza, o Ocidente inteiro estava nos cantando as virtudes da sua moralidade, do direito internacional, das instituições, e nos dizendo que a Rússia era o bicho-papão que estava violando tudo que era sagrado em termos de direito internacional, direito humanitário, direitos humanos, que a Rússia não poderia mais participar nem de Copas do Mundo, nem de Olimpíadas, nem que a gente não poderia nem mesmo ler Dostoiévski mais. Só que aí vem a guerra de Gaza e Israel faz muito, mas muito, muito, muito mais grave do que qualquer coisa que possa ter feito a Rússia. E o tratamento é totalmente diverso, certo? Então, essa contradição ficou ainda mais feia porque é revelada de modo explícito pela continuidade histórica, né, dos 2 conflitos ao mesmo tempo. No entanto, esse novo mundo tem uma especificidade. Os grandes eventos transformadores, a emergência em poder da China, a restauração do poder russo a partir da guerra na Ucrânia, a nova realidade que surge no Oriente Médio, tudo isso indica um retorno ao coração do mundo, entre aspas, né, que, ao longo da história humana, esteve predominantemente localizado na Eurásia. Então, aqui eu converso um pouco com teorias de direito internacional, com leituras, perdão, de relações internacionais, que dizem que esse momento histórico de uns 500 anos, em que o coração do mundo passou da Eurásia para a Europa Ocidental e depois para as Américas, está se fechando e o coração do mundo está voltando para o lugar onde esteve na maior parte da história humana, que é na Eurásia. Então, aqui é uma pergunta para o Brasil, em termos de estratégia de política externa, à luz dessa volta do coração para o mundo, né? Para o coração do mundo. Que estratégias deve adotar o Brasil se quiser ser um dos atores relevantes em um mundo multipolar que tem o seu centro nevrálgico na Eurásia, muito longe de casa, né? Esse é um problema, esse é um desafio para o Brasil. Como a gente faz para ser um grande poder se a gente está muito longe do coração do mundo? Se o argumento de que estamos assistindo ao ocaso, ao final, portanto, da potência americana está correto, é preciso extrair disso a implicação necessária de que disso decorre uma crise do próprio sistema internacional, porque, quando a maior potência do mundo começa a decair, ela não decai sozinha. Todo o sistema que ela construiu em torno do seu próprio poder começa a mostrar rachaduras. A ONU, portanto, o Banco Mundial, o FMI, tudo que foi construído em torno do poder americano começa a mostrar rachaduras e pode se tornar, portanto, uma crise sistêmica para todos os atores do mundo. Então, uma crise do próprio sistema internacional que, em grande medida, foi esculpido por essa potência. Isso significa que a postura tradicional brasileira de defesa do bom funcionamento do sistema e de suas instituições já não será suficiente, pois redundaria em defesa daquilo que se apresenta moribundo. Então, não dá só para dizer que você, em política externa, defende as instituições existentes, porque elas podem estar sofrendo grandes transformações e talvez perdendo relevância. Você precisa ser mais criativo do que isso. É preciso, por isso, fazer provas de criatividade para propor o novo, para provocar a transformação, para participar do desenho do sistema
que está por vir. E a criatividade precisa vir acompanhada de ousadia e coragem para incorrer nos custos das novas responsabilidades. Em outras palavras, o Brasil precisa decidir se ele quer ser gente grande no mundo de gente grande, se ele quer assumir esta responsabilidade, se ele quer almejar um tamanho maior para si mesmo. O Brasil parece bem posicionado por conta de seu histórico de construção de vínculos no plano das relações ditas Sul-Sul, por conta de seus esforços de aproximação com os países africanos e com os países árabes, por conta de seu lugar proeminente na América Latina e, certamente, por conta de seu lugar de membro fundador do BRICS, para ser um agente ativo na construção do novo. No entanto, problemas de execução das políticas, problemas relacionados a uma, ao menos aparente, imprecisão na definição dos interesses nacionais, problemas decorrentes de uma história de excessiva modéstia em relação às próprias possibilidades nas relações internacionais, falhas ou lacunas na compreensão de determinadas dinâmicas e de determinadas regiões do mundo, além de uma tendência a menor assertividade, nos fazem correr o risco de ficarmos a reboque de outros países ou de outros atores e perdermos as janelas de oportunidade. Há, então, vários desafios que o Brasil precisa vencer e que ele talvez não tenha vencido no passado. No contexto do BRICS, ainda em sua composição original, já se fazia evidente a diferença em termos de assertividade e clareza das posições entre Brasil, de um lado, e a China, Rússia e Índia, de outro. Já sobre a África do Sul, basta apontar para o posicionamento decisivo que a África do Sul, adotou ao iniciar uma demanda por genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça, que é um caso que eu, inclusive, comentei em outro vídeo anterior. E contrastar essa posição com a timidez brasileira em suas manifestações sobre o mesmo tema. Ou seja, não dá para querer ser grande e ficar, digamos, numa posição que parece de indeterminação sobre as grandes questões. Ou seja, aqui, a África do Sul não é nem maior nem mais importante do que o Brasil, mas decidiu ousar mais, é isso que eu quero dizer. Agora, a expansão do BRICS, além de mostrar no mapa, se vocês olharem o mapa do BRICS expandido, além de mostrar no mapa a renovada centralidade da Eurásia, vocês vão ver que a Eurásia é o coração do BRICS agora, tem o potencial de diluir o quantum de poder de um ator que não mostra estar pronto para operar em um cenário novo, mais amplo, mais complexo, que demande mais coragem e assertividade, e também mais conhecimentos. Eu insisto muito nisso. Para poder agir no mundo, o Brasil precisa conhecer mais sobre o mundo, além de uma definição mais segura dos próprios interesses, quer dizer, o que o Brasil quer perseguir. O Brasil, às vezes, parece ter uma postura de bom menino que não quer ter ambições muito explícitas ou muito claras ou interesses. Não sei se eu sou crítico demais, mas sim. Em curta conclusão, considerando a redistribuição de poder que está ocorrendo no mundo e considerando o papel que a atual guerra na Palestina está tendo na construção do novo mundo e no revelar de alguns de seus traços, esse parece ser um momento unicamente propício para que o Brasil defina o tamanho que quer ter nas relações internacionais. Caso queira expressar maior ambição, é o momento também para ajustar sua postura, definir seus interesses, dispor-se a arcar com os custos
e, sobretudo, aprofundar o seu domínio das histórias, dos povos, das religiões, das dinâmicas políticas, das convergências e divergências de interesses nesse universo que se convenciona chamar Eurásia. Faria parte desse esforço de familiarização e domínio uma maior aproximação, mais proficiente, mais conhecedora, portanto, com o Oriente Médio, com o mundo árabe e com o mundo muçulmano. Qual é, em suma, a conclusão do artigo? Há grandes desafios para o Brasil, é um momento chave, não só por causa da Palestina, mas também por causa da Palestina, em que o Brasil tem a oportunidade de decidir se quer ser grande ou se quer continuar a se ver a si mesmo como médio, né? Outro dia um diplomata me disse que essa noção de potência média não existe, que esse foi sempre o grande engano brasileiro. E mais, que queira ser grande ou não, se quiser ser honesto em relação ao que pensa sobre a questão palestina especificamente, está na hora de fazer provas do que acredita, né? Do que crê ser justo, do que crê ser possível de fato e do que quer apoiar. Não há dúvida de que, sendo um país, entre outros tantos no mundo, o Brasil poderia considerar que está no seu interesse não apoiar a questão palestina e apoiar justamente o seu contrário. Aí ele precisaria também ajustar o seu discurso e mostrar para a gente, provar para a gente quais são os interesses brasileiros que estariam atendidos por essa postura. Eu, pessoalmente, não só sou como pessoa física, né, alguém que acredita na justiça da questão palestina, mas eu, como brasileiro, acredito que o interesse do Brasil estaria em ser mais firme na defesa do que considera justo, na defesa do que considera legal, na defesa do que considera legítimo, que o Brasil faça uma leitura das questões que seja realista e que, portanto, dialogue com esta realidade, dizendo que o tempo dos dois estados já era, que quem continuar a falar esta língua está, na verdade, agindo com cumplicidade contra a justiça para o povo palestino e que está na hora de pensar diferente, mais ousadamente, mais ambiciosamente. Então é isto. Vejamos como vocês reagem a esta experiência. Portanto, eu espero os seus comentários. Se vocês não subscreveram ao canal, subscrevam. Ponham lá a campainha para receberem notificações de novos vídeos. Se quiserem prestigiar o esforço e a sustentabilidade do canal e quiserem ser membros ou apoiar de qualquer outro modo que o YouTube possibilita, fico muito grato desde já. Logo mais faremos uma live, provavelmente, sobre terrorismo. Eu vou preparar isso para a semana que vem. Não deixem de fazer seus comentários e acompanhar os outros canais, digamos, que vocês vão encontrar na descrição mais tarde. Muito obrigado e até a próxima.